Nesse problema, a gente tem uma metragem, um comprimento de muro, a gente tem a quantidade de pedreiros que estão trabalhando, número de horas que eles trabalham por dia e o total de dias. Então, eu já vou colocar aqui. As referências que vão servir para a gente serão comprimento de muro a ser construído. Na sequência, pedreiros, quantidade de pedreiros. Depois, dias e horas que eles vão trabalhar. Horas por dia, horas de trabalho diário e dias de serviço. A princípio, a gente sabe que eles estão construindo 50 metros. São 5 pedreiros. Eles trabalham 8 horas por dia, ao longo de 8 dias. Ele quer saber qual o valor numérico referente à quantidade mínima de dias que serão necessários. Então, o que eu não sei aqui, quantidade de dias, vou colocar aqui a minha incógnita. Se juntássemos inicialmente mais 3 pedreiros ao grupo, quer dizer, você já tem 5, você junta mais 3, você passa a ter 8 pedreiros trabalhando na sua obra. Para que todos trabalhassem 6 horas por dia. Então aqui eu vou mudar a quantidade de horas trabalhadas ao dia. E que eles construíssem 10% a mais do que o comprimento anterior. Se o comprimento anterior foi de 50 metros, agora com 10%, então eu vou multiplicar os 50 por 1,1. O 0,1 aqui é que indica 10%. Ou, se você preferir, você pega 50 mais 10% dos 50 metros que você havia construído. Da mesma coisa, os dois casos aqui, você vai concluir que você tem que construir agora 55 metros. Então, o meu comprimento do momento vai passar a ser 55 metros. Para fazer a análise, a gente vai fazer uma flecha do lado da quantidade de dias, uma flecha que eu estou estabelecendo o sentido para cima, que é onde está a minha incógnita. E vou comparar a quantidade de dias com cada uma das quantidades aqui, independente, de forma a saber se a quantidade de dias é direta ou inversamente proporcional. Quando eu falo em comprimento e dias, se eu tenho que construir o dobro do comprimento de um muro, eu vou precisar do dobro de dias ou da metade dos dias? O dobro. Se eu triplicar o comprimento, vou triplicar a quantidade de dias necessários para fazer aquela obra. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Vou fazer uma flecha também apontando para cima. Pensando em dias e pedreiros que estão trabalhando. Se eu dobro a quantidade de pedreiros que estão trabalhando naquela obra, a quantidade de dias necessários para eles terminarem a obra vai dobrar ou vai se reduzir pela metade? A gente espera que se reduza pela metade. Então, num cenário ideal, se eu dobro a quantidade de funcionários, eu reduzo pela metade o tempo em dias que eles vão entregar aquela obra. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Vou inverter a flecha aqui. Sentido contrário ao que eu pus lá nos dias. Quantidade de dias e quantidade de horas que eles trabalham por dia. Vamos dizer o seguinte: se eu dobrar a quantidade de horas que eles trabalham por dia, eles vão trabalhar o dobro dos dias para fazer a mesma quantidade de serviço ou vão trabalhar metade dos dias para fazer a mesma quantidade de serviço? Metade. Então, a relação que eu tenho é também de inversamente proporcional. Se eu dobro a quantidade de horas que eles trabalham todo dia, eu reduzo pela metade a quantidade de dias. Portanto, agora é só escrever a equação. Como eu escrevo? Sempre começo escrevendo uma fração onde está a minha incógnita. 8 sobre D igual. Agora, o que você tem que fazer é manter as frações que forem diretamente proporcionais e inverter aquelas que são inversamente proporcionais, fazendo uma multiplicação dessas frações. Esse aqui
tá? Diretamente. Então vai ficar 50 sobre 55. Vezes, aqui você vai fazer sempre uma multiplicação das frações. Pedreiros é inversamente proporcional à quantidade de dias. Então inverta 8 quintos. 8 quintos. Vezes horas também é inversamente proporcional a dias. Então inverto 6 oitavos. De forma simplificada, o que a gente vai ter? Esse 8 de cima vai embora com esse 8 de baixo. Depois, simplificando, por 5, isso dá 10. Por 5, isso dá 11. Ainda simplificando por 5, aqui eu tenho 2 e aqui 1. Simplificando agora por 2, isso dá 4. Por 2, isso dá 1. E ainda por 2, isso deu 2. Por 2, esse deu 3. Se você reparar, no primeiro membro sobrou um 2 sobre D igual. No segundo membro, fiquei com 1 vezes 3 na parte de cima, então sobrou 3 sobre 11 vezes 1, 11 na parte de baixo. Multiplicação cruzada, você passa a ter o D igual a 22 sobre 3. 22 sobre 3. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 7,33333333. Então seriam necessários 7 dias e mais um pedacinho do oitavo dia. 7,33 diz que 7 não são suficientes, mas 8 é muito. Como ele dá uma anotação de intervalo, a gente sabe que este valor, D, ele é maior do que 7 e é menor do que 8. Isso é o mesmo que dizer que D pertence ao intervalo que vai do 7 até o 8. Ele não dá intervalo aberto dos dois lados, ele deu aberto somente no 7 e fechado no 8. Não importa, o que ele está fazendo aqui é dizer que o D estaria entre 7 e 8, podendo ser igual a 8. Então, isso é o mesmo que falar que o D está nesse intervalo de 7 a 8, fechado no 8, que nos garante como correta a alternativa C.